Inspira grande, todo mundo. Solta grande também. O importante é a qualidade dessa expiração. Vai lá, inspira grande. Pelo Brasil, todo mundo inspira grande. Solta grande também. Namastê, todo mundo. Namastê, irmão. Namastê, irmã. Namastê. Gratidão, querida. Em nome de todos, tenha certeza. Namastê. Muito bom, todo mundo. Várias pessoas chegaram para mim algumas semanas atrás, Marco, não tem cabimento um satsang no dia da eleição. Aí eu falei, irmã, irmão, tem todo o cabimento. E foi uma colocação assim interessante também, porque o padre da igreja não vai cancelar a missa por causa da eleição. Então aqui estamos, irmão, sabe, nesse nosso encontro, invocando encontro, a gente chama isso de satsang. Você que está aqui pela primeira vez, bem-vindo. A casa é sua e quando eu falo isso não é para te agradar, é porque de fato é isso. E muitos de nós precisamos de um tempo para poder ter esse percebimento, né, e essa realização de pertencimento. E não é no nível pessoal, é no nível transpessoal, irmãos. Satsang invoca e aponta e busca favorecer uma consagração cada vez maior, não é cada vez melhor, não é uma questão cada vez mais, é maior. E é através desse menor eu e você. E para que Sat, nessa nossa era, possa de fato se realizar presente, precisa de dois, precisa de relação. Daí Sang, de Sangha, comunidade. E eu gosto sempre de lembrar, né, aquilo tudo que a gente ouve bastante na igreja também, que quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, não em nome do próprio, eu, você em teu nome, eu em meu nome, porque a conta pode até dar 1 mais 1, 2, se a gente concorda. E se a gente não concorda, e se não estabelece diálogo, se não consagra a bênção e o desafio da relação, da alteridade, da diferença, é só egoidade, irmãos. Então, a grande doença do mundo, do nosso país, nesse momento, é a incapacidade de dialogar, de lidar com contraste, com diferença, com o próprio absurdo que você acha que é aquilo que você opõe. É importante da gente encontrar um lugar apartidário, impessoal, antes da gente vir para a pessoa, com seus deveres e direitos. E você, na tua jornada, vai descobrir isso cedo ou tarde, porque a vida é insuportável, irmão, sem diálogo, sem essa capacidade, esse desafio de lidar, sabe, com a dualidade da vida, amigo e inimigo. E agora? É bem importante isso, sabe, porque não tem muito cabimento você aqui, se você tiver partidário. E quando eu falo isso, eu falo com amor. Não é que você não tenha um partido, um candidato, por exemplo, mas você não é identificado com ele a ponto de ser cego. A realidade do mundo plural, do mundo diverso, do mundo que não é a tua bolha. E é tão bom todo mundo, sabe, quando a gente encontra esse lugar, ainda que difícil, porque tu tem que fazer essa travessia além do ego, irmão. Mas é tão bom. E o que eu posso
enquanto irmão, colocar é talvez num nível mais esperançoso, porque não é uma questão de crença, de convencimento, é realização. Tu tem que fazer a travessia e sentir, experimentar o quanto é bom ser livre daquilo tudo que tu acredita, irmão. Livre daquilo tudo que você acredita. É interessante o momento, porque é um momento talvez de uma extremidade tamanha, que talvez, num contexto kármico mesmo, a busca é uma busca de equilíbrio. Não tem ninguém orquestrando essa história, sabe, para sacanear. É a lei da natureza, a natureza que sempre busca equilíbrio. Se ela está extrema demais, ela vai para o outro extremo para se equilibrar. E a gente, enquanto coletivo, tem que acolher isso, porque é o karma, no contexto coletivo, que a gente não só merece, porque consequência dos nossos atos também, enquanto coletivo, nação, população, sociedade. E se você se sente fora disso, é exatamente isso que eu estou falando, o pecado da ilusão, da separação. E quando de repente um resultado vem contrário, ou não agradável, ou não perfeito como você gostaria, ainda de repente com receios e medos, e é o karma que a gente precisa, irmãos, para poder crescer, para poder evoluir. Os nossos lugares de sombra, nossos lugares, não é do outro, nos nossos lugares de resistência, de inimizade, de preferência pessoal e gosto pessoal, no qual é natural, eu tenho uma preferência pessoal, um candidato a um partido, mas eu não quero ser escravo dessa pessoa, o Marco, porque isso me coloca no meu mundo com as pessoas que acreditam e concordam e opinam como Marco. E esse é um mundo, queridos irmãos, fragmentado, daqueles que, contrastam, pensam diferente. E a minha realização está nessa composição maior, de eu fazer-me menos menor na minha existência, para que, de fato, numa realidade do maior, ainda que ainda pessoa, eu consiga viver o mundo dentro de mim, que é pertencimento, irmão, que é união, que é talvez a realidade do Deus manifestada, se Deus pode ser traduzido como todo, tudo. O todo e o tudo não exclui, é tudo. Tudo. E eu gosto sempre de lembrar a colocação de Jesus, quando ele fala, sabe, para amar o inimigo. É forte isso. Primeiro, é importante da gente ter um entendimento de amor enquanto algo além de afeto e sentimento, porque não é isso que Jesus está falando, de você amar afetivamente, sentimentalmente, emocionalmente o inimigo. É impossível, não tem coerência, não faz sentido algum. Então, a gente está falando aqui de amor maior, de acolhimento, de pertencimento, de comprometimento, de na alteridade, ou seja, na diferença, a gente não subtrair, irmãos. A conta não é 1 menos 1, 0. Não é. E a provocação de Jesus que fala não para você fazer do inimigo amigo, amar o inimigo, irmão. O contraste. O outro lado da tua dualidade, iludida em unidade. Porque na condição do ser humano não há. É algo em nós que é, por natureza essencial, unidade. É Sat, daí Satsang, é o Atman, é o Self, but not myself, and not even ourselves, it's just Self. O si mesmo em cada um, o eu sou antes do meu nome e do teu nome. E quando eu falo apartidário, é nesse sentido, sabe, da gente comungar, da gente criar espaço para essa realidade do eu sou. E aí sim a gente veste as nossas máscaras
de personagem social e vai votar. E vai opor até. Se tu der da oposição, do time que perde, no caso uma eleição democrática, faz parte. De novo, não é tudo igual. A diferença e diversidade é sadia, a gente precisa do contraste para crescer, irmãos. O tal é inominável, o tal que é a unidade. A gente só tem yin e yang. Resta-nos, através disso, matéria, manifestação, a gente compreender o nosso yang com uma ponta de yin, a gente compreender o nosso yin com uma ponta de yang, a gente fidelizar o simbolismo que é aquele símbolo redondo do yang, do yin, do yin, do yang, e que simbolicamente nos leva naquilo que a gente não olha e interpreta, mas vê e gate, além, o tal, uau. Nada se opõe, tudo se complementa, irmão. Por mais que doa, sabe? Mas dói porque tu não gosta, porque tu resiste, porque tu não acolhe a realidade como ela é. E a realidade como ela é, irmãos, por mais maldita que possa parecer, é bendita, porque é o karma que a gente precisa e que a gente merece. Não tem ninguém sacaneando com ninguém. É o universo, é a natureza, é tudo buscando equilíbrio. E às vezes a gente sai de um extremo, vai para outro para aprender algo mais do meio. O ideal seria, talvez não seja a nossa era, para alguns, já que vão evoluindo e amadurecendo, tu vai para o extremo da tua vida, irmão. E ali, não por casualidade, por uma questão de você também, sabe? No extremo, mas com maturidade espiritual para lidar com o extremo, com o próprio absurdo da tua existência, das tuas provações, você já tem cultura para ir para o meio, irmão. Tu não precisa ir para o outro extremo para encontrar algo de equilíbrio. Mas num contexto maior do coletivo em que vivemos, irmãos, nessa era de trevas, do ferro, Kali Yuga, a gente chama isso na tradição, sabe, védica, é de extremo a extremo, até ir se dando conta que extremo não pode ser. O que eu quero é meio caminho do meio. E o caminho do meio não é um caminho morno, de você meia boca, mais ou menos, café com leite. Caminho do meio é justamente esse encontro com algo maior em nós, a dar-nos a condição de, em vitória e em derrota, termos integridade, não perdemos a inteireza. Independente da aprovação, irmãos. Então é um momento muito bonito, nesse sentido mais profundo, pela invocação da vida num crescimento mais oitavado e verticalizado. Sabe? Meu e teu. Porque o país está dividido, independente, enfim, do resultado das eleições. O mundo está dividido, irmãos. E já está há muito tempo. O que está acontecendo não é causa, é consequência. É bem importante a gente entender isso. E consequência é o que fizemos e deixamos de fazer. A consequência é essa. A realidade, como ela é, não é como eu gostaria que fosse. Nem você. Mas é o que a gente tem agora, barro, para invocar uma inspiração mais profunda, mais amadurecida, menos egóica, mais solidária, mais compassiva, sabe? E a gente só pode viver isso, transbordar isso na realidade do maior, irmãos. Não adianta a minha palavra aqui, ela não serve para nada se você não oferece em você um oco, espaço, um campo fértil para poder isso ser semente e brotar. A cultura de paz que a gente tanto invoca precisa antes de uma cultura de autoconhecimento. E o caminho do autoconhecimento não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil, porque a gente é todo identificado com o eu, meu, menor. Não é que tem que ser difícil, mas não é à toa. A primeira nobre verdade, Dukkha Satya, a verdade do sofrimento, não é uma profecia de Buddha, é uma manifestação da realidade, minha e tua. A gente se apega com o relativo, e se a gente se apega com o relativo, a gente sofre. Relativo é tudo que é e cabe ao personagem, eu e você. Então, nota, o autoconhecimento nessa era é um caminho de relativização de você, de mim, sabe?
Quem sou eu sem eu mesmo? De morrer para aquilo que é ilusão em mim, antes de eu morrer de fato, enquanto Marco. De eu aproveitar uma vida de oportunidades, de aprendizados, de desafios, de aventuras, de mistério, irmãos, que invoca você a dar um passo naquilo que você desconhece. Então, olha o que eu falo, a fertilidade do campo. A gente não sabe, queridos irmãos, com o resultado das eleições hoje, o dia de amanhã. Mas ao invés de se projetar em medo e sombras, resistências, reações, não, just keep quiet, you know? And do what you have to do. Keep meditating. Continua meditando, continua orando, continua se trabalhando enquanto alma encarnada. Continua fiel, ainda que uma realidade, uma etapa talvez difícil, ao teu caminho de autoconhecimento. Porque o que o país, o mundo precisa, queridos irmãos, são pessoas mais trabalhadas, mais amadurecidas, menos apegadas à dualidade aparente. That's the one world, one destiny, one people, sabe? Que Bob Marley apontava. E, obviamente, ele que vem de uma tradição Rastafari que tem a sua história nas tradições abraâmicas. Então, a gente está falando aqui de uma mesma cultura, que se manifesta diferente, mas é isso, it is one people, one world, one destiny, but it's not in the sense of o externo, é a questão interna, irmão, é a questão interna. Quando a gente fala em monoteísmo, não é uma questão de um Deus, sabe? E de repente você vai para a Índia e, cara, mas tantos deuses. O caminho do autoconhecimento, independente de uma tradição de aparência mais monoteísta ou politeísta, é em direção ao monismo. A realidade, a realização, a autorrealização. É Deus em nós. É Deus em nós, queridos irmãos. É o Cristo em nós, é Buda em nós, é a consciência de Krishna em nós. É a vacuidade e o nada em nós. Não importa a direção, sabe, de onde veio, aponta para o mesmo lugar. E é tão bonito, irmãos, sabe, uma oportunidade de encarnar e viver o que a gente está vivendo. Mas tu tem que estar num lugar de enxergar beleza nisso tudo, não iludidamente, infantilmente, colorindo o que é preto e branco. A realidade agora é preto e branco, irmão, não tem nada de colorido. Mas a gente consegue ver beleza no preto e branco. Por quê? Nesse processo, nessa travessia kármica, tu já tem Dharma sustentando o absurdo. É como se meta lá, mas já é aqui. O caminho que te leva lá, já aqui. O agora, irmão, já está acontecendo. Não está por acontecer. E o agora não tem passado ou futuro, nenhuma projeção. É livre de mim, Marco. É livre de você, João, Maria. O agora é transpessoal, impessoal. E é nesse agora que o yoga aponta. É para esse agora. O agora é um outro nome, talvez, de Yod-He-Vav-He, de Deus, queridos irmãos. Patanjali nos Yoga Sutras, Atha, agora, Yoganu Shasanam. Agora o yoga. Agora o yoga. E não importa quantas vezes a gente se perde, agora, voltei para o agora. E no agora não tem condenação, não tem culpa. O agora é a própria expressão da responsabilidade, irmão. De uma habilidade em responder, e eu quero ser responsivo na minha vida, não mais um reativo louco no mundo. E defendendo ideologias, sejam essas ou aquelas. Não, irmão. Sai da moralidade, sai do ideológico, sai do utópico, cai na real. E a real, todo mundo, é agora, é silêncio. É estarmos vazios de nós mesmos para termos a chance, nesse vazio, vacuidade, de receber o sopro de inspiração. Ânimo, ânima, clareza, discernimento. Porque enquanto ego, os personagens, como? De fora para dentro, como? Com a expectativa de um líder, um novo Messias, como? De um ensinamento novo, como? Agora,
nessa nossa realidade, de eu aprender a me relacionar com tudo isso diferente, transformado, maior, uau, aí sim. Porque se a gente estuda um pouco mais a fundo do aparente nas tradições, os grandes que vieram antes de nós apontam todos para o mesmo lugar. Esse momento em que a gente está vivendo, a nossa crise existencial, ele não é a primeira vez nem vai ser a última. Acontece o tempo inteiro, irmãos. O tempo inteiro. A história do homem que conhecemos, essa história que é escrita, é uma história de guerras, é uma história política, é uma história de crenças e condicionamentos religiosos. É uma coisa incrível e a gente só está aqui repetindo. E enquanto a gente não aprender, compreender profundamente, é samsara. Repete, repete, repete. E não é sacanagem. É tipo repetir de ano. Para aprender e aí passar de ano. E verticalizar, irmãos. Sabe, evoluir. Enquanto não houver autoconhecimento, a realidade da lei, do karma, é só isso, retributiva. Toma lá da cá. Causa e efeito. Mas do momento que a nossa realidade kármica encontra dharma, e dharma que poderia ser traduzido com tanta coisa, irmão, desde Deus ao vazio, a lei, a ensinamento, aquilo que sustenta Deus ou não Deus, enquanto eu maior ainda, dharma. E é autoconhecimento, é autorrealização. E por mais paradoxo e contraditório que isso pareça, não tem nada a ver com você, nem comigo. É através, mas não é aqui, desse jeito, cheio de marco, vazio de marco. E agora? Esse fim de semana foi um fim de semana aqui dedicado ao Yoga de Jesus e é muito auspicioso o que a gente estuda. E eu vou compartilhar com vocês 2 poesias, porque o estudo, parte dele foi dedicado a João Batista, e João Batista é aquele arquétipo do renunciante do deserto. Ele está até aqui no altar. Eu coloquei a imagem hoje, um ícone, e é muito bonita porque é uma... Vendo além é bonita, porque a imagem é a cabeça de João Batista numa bandeja. E ele não está sem cabeça, mas tem 2 cabeças de João Batista. E ele teve que abrir mão da sua cabeça de eu menor. E um realizado é isso que ele quer. Corta a minha cabeça. Corta a ilusão que a minha mente é só identificação e pensamento. E de repente, ao cortar a cabeça dessa ilusão que a sua mente, a minha mente, é só pensamento e identificação, vem a possibilidade da realização de uma nova cabeça. Dessa mente búdica, que é capaz de observar, testemunhar, de não se identificar, de dar um passo atrás, e com espaço poder ter discernimento. Então é lindo, porque é a cabeça búdica de João Batista que está ali. E é interessante, todo mundo, porque toda essa invocação, né, da floresta, da montanha, do deserto, da caverna, desse lugar onde a gente pode se recolher em solidão e se desiludir da solidão para encontrar solitude, sabe? É e faz parte do caminho. Não tem como. Esse lugar do deserto em nossas vidas. E vê se já não é uma realidade para você, querido irmão. Os verdadeiros sábios, o que tem mais que nós? Mais deserto. Ou seja, menos. Menos barulho, menos mental,
menos cuidados, excessos de cuidados, menos ilusões, menos apego à posse e à matéria, menos. Os verdadeiros sábios são desertos. Projetamos sobre eles nossas miragens mais belas, e ao chegarmos perto deles, eles nos deixam a sós, face a face com nós mesmos. Cabe a cada um de nós cavar o seu próprio poço e aprofundar. Não digam, vamos fazer silêncio. Parem de fazer barulho. O silêncio, desde todo sempre, aí está. Não digam, vamos fazer o vazio. Parem de produzir pensamentos. O vazio, desde todo sempre, aí está. Não digam, vou para o deserto. Parem de ir para lá. Sejam, desde já, o que restará de vocês. Olha a frase, queridos irmãos, e vê como ela entra em você, irmã. Sejam, desde já, o que restará de vocês. Desde todo sempre. Ofereçam suas poeiras às trilhas do vento. O silêncio é como Deus, basta uma palavra para perdê-lo. O vazio é como Deus, basta pensar nele e você já o perdeu. O deserto é como Deus, basta um passo em direção a ele e você já o perdeu. Todo mundo, não está por acontecer, já está acontecendo. A gente vai para o deserto para encontrar o deserto que já é. Não tem como fugir do deserto, irmão. E é interessante isso, eu lembro de uma última viagem que eu fiz à Terra Santa, indo para o deserto da Judéia. E ainda em tempos modernos, tu chega lá e é vazio mesmo, é seco mesmo. Vocês que já visitaram algum deserto, do Atacama, do Saara, no seco, no absurdo, tem uma beleza, uma grandeza, um silêncio que talvez para alguns tenha que rasgar primeiro a tua expectativa dos sentidos, do colorido, porque deserto é seco, irmão. Mas ao mesmo tempo que ele é seco, é uma majestade, porque de fato é o lugar onde o silêncio se manifesta palpável e não amedronta. Tem algo no absurdo da provação, no limite da provação, desse silêncio que a gente foge, que acolhe ao mesmo tempo, irmão. É impossível uma provação, uma manifestação kármica, que seja a morte de um filho, você mãe, que seja um câncer do último exame que tu fez, irmão. É impossível nesse momento você estar sozinho. Algo maior não está sustentando. E, por natureza, o ser humano acaba se adaptando, depois de espernear, de chorar, de desesperar. Tu que passa pela prova sabe disso, que tu não fica naquele instante de reação eternamente, que tem alguma coisa que acontece, milagre da vida, para o tamanho da provação, o tamanho da possibilidade da realização, que tu não está sozinho, que a provação não é maldita, e que o campo agora talvez, fruto de um extremo indo para o outro, te chacoalhou de vez. Agora sim, tu prestou atenção na vida. Não está por acontecer, já está acontecendo. E não adianta a palavra que parece até poesia. É na travessia minha e tua, na realidade essa de segunda-feira, irmão.
Sim, todo mundo. Sim. Fica nesse lugar, sabe? Onde talvez esse sim veio. Bom, simplesmente. Antes da gente ficar aqui tentando entender, concordar, não concordar. Peraí, Marcos, explica direito. E não, explicar o quê? Será que eu estou aqui tentando fazer-me entender alguma coisa? Não existe essa expectativa. Minha ilusão seria... E de repente você pode estar num lugar, nossa, que cara doido, sabe? Mas tu tá aqui. E tu até disse sim. Como assim? Fica nesse mistério do desconhecido, do absurdo em nós, irmãos. Sublinha esse lugar, just keep quiet there, you know? I'm not asking you to agree with me. Não tem uma invocação de, tamo junto? Pode crer? Sabe? Então tá, segundo capítulo. Não. É uma marcha, irmãos. E é tão bacana e especial a gente poder marchar juntos, sabe? Esse mistério em nós que nos traz aqui, de alguma maneira, enquanto irmãos, filhos e filhas da vida, suscetíveis ao sofrimento e à realização, igual todo mundo. Amigos e inimigos, todo mundo. Todo mundo. Não tem um ser humano que escapa do sofrimento e da possibilidade da realização. Nenhum, irmãos. Nenhum. O mais criminoso e o mais santo. Same, son, unigênito. Eu fico muito feliz, sabe, de perceber que essa nossa cultura de satsang vem se desenvolvendo. O satsang passado foi tão forte. Eu acho que em 5 colocações foi o tempo que deu, e muito profundo. Poderia ter sido um satsang, vamos dizer assim, pesado, porque foram temas fortes. Estupro, suicídio, demência. E, no entanto, veja bem, é tão importante a gente entender isso. Poderia ser pesado. Não foi pesado, foi profundo. Olha que colocação, todo mundo. Às vezes a gente evita, resiste e foge de querer aprofundar na vida com medo de, cara, é muito pesado. Sabe? E se estiver pesado, é que tem um ego tentando lidar com complexidades, com o absurdo e a graça, com a dualidade, tentando dar um jeito, porque não é para ser pesado, não precisa. E é uma constatação, dar-se conta, muito importante. Se você está se esforçando demais e até forçando demais, ser uma pessoa melhor, sabe, mais equilibrada, mais consciente, porque o lugar que eu estou apontando aqui é um lugar que é. E do momento que tu encontra, e encontrando o gerúndio, a vida vai curando, cuidando. Tu vai agradecendo mais, perdoando mais. Sem querer, querendo, mas desapegado desse querendo. Essa tu nunca ouviu, hein? Sem querer, querendo, a gente já sabe. Né? Essa é o yoga do Chaves, ou do Chapolin, né? Alguma coisa assim. Né? Não, irmão, sabe? Dá para crescer um pouquinho mais. Sem querer, querendo, desapegado do querendo. Mas não tem como evitar querendo. Mas tu é desapegado desse querendo. Uau! E desse lugar, irmão, transbordamento, simplesmente. Até mesmo para aquilo que parece imoral. Na verdade, não é imoral, é amoral. A gente tem, por exemplo, a referência nesse lugar que eu estou aqui apontando, porque é importante desiludir da nossa ideia de caminho espiritual sendo um mundo sem guerras. O mundo hoje
precisa de guerras. Não como uma maldição, mas como um absurdo para o homem se dar conta. É consequência, e é essa a escola, difícil a lição. Na Bhagavad Gita a gente tem uma guerra de fato. E é importante porque a encarnação de Deus na figura de Krishna, ela dá a clareza para esse devoto, Arjuna, dele ir para o combate e fazer o que ele tem que fazer. Mas, antes disso, com essa compreensão, no nível do real, ninguém mata, ninguém morre. E no nível do irreal, todos nós passageiros, passantes, em algum momento a gente vai morrer. Enquanto ego, personagem, cedo ou tarde. E assim é o absurdo da vida. Então é tão bonito porque é um texto que, por mais que seja um contexto dramático, ele nos coloca a um lugar amoral. E esse lugar amoral é onde a gente encontra a ética do ser. E ali a gente é livre para fazer o que tem que fazer, irmãos. Independente do julgamento do mundo, que não entende. Porque o mundo moraliza. O bom senso não é de um. Olha a quantidade de bom sensos que existe nesse mundo, irmão. Tudo bom senso, o meu e o teu. Mas o que é bom senso aos olhos do real, aos olhos do ser? Uau! Essa é uma pergunta profunda a levar à marcha, buscando resposta. Uau! Essa cultura de satsang invoca esse lugar de profundidade. E a gente pede para vocês, mandarem perguntas e tudo mais, porque tem que ser através do concreto, sabe, as tuas questões. Então eu vou estar compartilhando com vocês aqui algumas dessas perguntas que foram enviadas, tá? E a gente investiga o Dharma através do karma, que aqui um ser humano, irmão e irmã, manifestou da sua história pessoal. Marco, quando cai a ficha das consequências das nossas atitudes, pensamentos, julgamentos, etc., devemos trabalhar para nos transformar, pedir perdão, não repetir o erro. Mas as consequências dos nossos atos, da nossa ignorância, estão presentes. As situações externas, o mundo exterior e as pessoas que foram atingidas por nós não mudam, ou mudam em tempos diferentes que desejaríamos. Gostaria de saber como se lida com a baixa autoestima, que se instala em nossa mente nessa transitoriedade, ou mesmo nessa realidade provocada por nós mesmos, quando na total ignorância. Obrigado. Deixa eu fragmentar aqui, todo mundo, a colocação da pessoa. Quando cai a ficha, sim, todo mundo, das consequências das nossas atitudes, pensamentos, julgamentos, etc., devemos trabalhar para nos transformar, pedir perdão, não repetir o mesmo erro. Tem uma questão aqui, uma pegadinha forte, né? Essa questão de cair a ficha, o que é isso, cair a ficha? Sabe? Boa, sim, dar-se conta, conscientizar-se, muito bom. Mas nota que forte isso. Se o campo não é um campo ainda dármico, e o que é um campo dármico? É de alguém que se dedica ao autoconhecimento. De alguém que faz a travessia, invocando cada vez mais consciência, mais responsabilidade, cada vez menos julgamento. Porque o ser humano tem essa capacidade que nenhum outro animal ou ser senciente tem. O dar-se conta. É aquilo que eu coloquei. A mente não é só pensamento e identificação. É uma mente com capacidade de observação, de auto-observação também.
Isso é o que a gente chama de Buddhi na tradição do yoga, que compartilha da mesma raiz da palavra Buddha, que é o desperto. A palavra discernimento, que não é opinião, razão, não é intelecto, num sentido egóico, pessoal, poderia ser até o intelecto transpessoal, olha que bonito. Poderia ser o pensamento não ordinário meu, mas o extraordinário, além dos meus pensamentos, o pensamento de Deus. No caso dos budistas, eles chamam isso de vacuidade, o não pensamento, espaço-consciência. Se eu não fidelizo ao longo de um sadhana, de uma prática de viver yoga, se a minha história realmente é uma história de fins de semanas de yoga, de só na missa confessar e receber a Eucaristia, de não apropriar-me desse lugar onde a confissão e a Eucaristia num dia de domingo me coloca para ir fazer dos meus dias úteis, é um inferno todo mundo. Chega num determinado momento que tu não quer mais se dar conta. Porque o dar-se conta sem esse campo dármico é um dar-se conta cheio de culpa, cheio de cobrança, com expectativas de transformação no nível pessoal. Tu fica com o mesmo ego que te coloca na tormenta, insistindo que tu tem que mudar. É insuportável. Eu conheço muitas pessoas e veja bem, na minha própria vida, aonde chega num determinado momento que tu não aguenta mais, tá tão atento, aberto, disponível, sensível a se enxergar-se, porque ao mesmo tempo que você hoje mais atento, mais aberto, enxerga a luz, irmão, tu enxerga também a sombra. O próprio pecado, os erros. E se você mesmo não está já além da pessoa, tu se acaba, irmão. Num sentido assim até perigoso, de dar uma pirada. A gente poderia chamar isso de emergência espiritual. E nesse contexto, vocês que me acompanham e que convivem, vocês sabem a importância que eu dou ao aspecto terapêutico, psicológico, de um que está no caminho espiritual. É bem delicado isso, principalmente daqueles que não têm um ego apropriado para se desapegar desse ego e se libertar. E começa um caminho espiritual no exercício do desapego, de um ego que tu nem sabe ainda. Então é bem importante, before you become nobody, you have to be somebody. Antes de você ir para esse vazio, para esse nada, para essa vacuidade, para esse desapego, tem que ter algo. E apropriado, ou seja, encarnado para você se desapegar. É o barro que tu tem para trabalhar no concreto da vida, irmão. E é tão bacana de a gente ter um entendimento de autoconhecimento dessa forma mais ampla, porque compreendendo que não é, autoconhecimento não é yoga, a tradição do yoga. Não é só o que a gente define como espiritualidade, é psicologia também, irmão. É alopatia também, por que não? Se Deus é o todo tudo, é a ciência do homem evoluindo também. E dando recursos hoje para dentro de um contexto integral, tu ter uma maior capacidade de um campo de autoconhecimento. Ao invés de você preconceito, não, eu sou natural. E só natural. O que é natural? Será que é natural essa oposição toda à ciência? Mesmo? Há um momento onde o médico chega para você, mulher, sabe, anêmica, e tu tem que comer agora fígado, cru. E não foi nem um médico alopático, foi um médico de medicina oriental que te falou isso. E agora? Você, yogi, vegano. O que tu faz, irmão? O que é natural? Você é natural com os teus preconceitos? Ou a gente se esvaziar de tudo isso, todo mundo, e voltar a zerar tudo. E ver a vida tudo bênção. E aí ter uma capacidade de uma mente quieta, o campo é dármico, lembra? Para ter o discernimento.
E por mais que haja projeções de fora para dentro, ou da tua própria cabeça, crenças e gavetas, não, irmão, é sempre o agora. E o agora é sempre zerado. O que o teu corpo verdadeiramente está invocando em ti? Então, isso é uma boa realização, reflexão para a tarefa de casa, irmãos. Sabe? Para, de fato, você invocar uma transformação. Talvez, finalmente, talvez continue assim, transformando, não de forma para forma, além, atravessando a forma, o que vem. E esse é o campo dármico, é atravessando o karma e as manifestações no karma de um ego personagem. Tudo é bendito, tudo é válido, mas é importante da gente estar nesse lugar, porque senão é insuportável, querida irmã, sabe, lidar com isso aqui tudo. E vem essas perguntas, todo mundo, de um ser humano, sabe, consciente, mas se sentindo de fato perdido e incapacitado. O que eu tenho que fazer? Mas e o outro? A expectativa do outro, a expectativa de si, o como encontrar uma coerência nisso tudo. Autorreferência, o outro é o outro. O tempo que as pessoas têm de encontrar o seu próprio caminho, a verticalizar, é o tempo do outro. Não deveria ser um conflito a gente estar dentro de uma casa com alteridades e pessoas com diferentes lugares e estágios da jornada espiritual. Existe um cabimento para encarnarmos numa casa dentro desse contexto meio que esquizofrênico, vai? Mas que bacana cada um descobrir essa autorreferência e na alteridade conseguir, irmãos, uma convivência de 1 mais 1, 3. Esse é um encontro incrível no matrimônio, irmãos. Quando de repente acaba aquele momento, seja de meses ou anos, de uma paixão ou de um amor condicional, sabe? De 1 mais 1, 2, e de repente vem a aprovação da vida e destoa e parece que, cara, não tem mais eco, eu e você, enquanto pessoa. E enquanto pessoa, se a gente insistir, de repente não tem mesmo. Mas será que você abrir mão da relação que você tem hoje, sem essa autorreferência, não vai? E quantas pessoas aqui, eu não tenho dúvida, saem de relacionamentos e vão para outros e de repente tem uma outra pessoa, homem ou mulher, com um rosto diferente, mas cara, a patologia da tua história em relação a essa troca é a mesma. Tudo vem de você, que você ainda não trabalhou. Não é o outro, sem saber, está a serviço de refletir aquilo que a gente ainda não tem bem resolvido, irmãos. O outro não é o problema. A questão é como eu me relaciono com o problema em mim. E olha que forte. Essa afirmação, ou provocação, ou convite à reflexão, não é uma condenação. Olha que lindo, irmãos. Quando a gente está no lugar do maior em nós, quando você se dá conta que o problema não é do outro, é teu, agora tu se sente forte, porque tu se apropria daquilo que é teu, ao invés da ilusão daquilo que é teu ser de responsabilidade do outro, e você inconscientemente se sentir desapropriado o tempo todo, sem força, inseguro, instável, com medo. Não, irmãos, é o problema, é meu problema, a força em mim. Talvez seja muito difícil para mim, enquanto pessoa, aceitar que eu tenho um problema, uma sombra como essa, mas tem algo desse lugar impessoal, transpessoal em mim, do eu sou, que é a força no próprio Marco para dizer sim, o problema é meu. E desse momento, um passo em direção a um caminho de autorresponsabilidade, que é o caminho dármico. Essa é o mantra, palavra de poder da nova era, queridos irmãos, dessa era de Kali em direção a uma era da verdade, Satya Yuga, é responsabilidade. Não tem como a gente viver uma era de Satya, da verdade, se a gente não se apropriar de autorresponsabilidade. E isso é dever de casa. É a tarefa do dia a dia, irmãos. Olá, será minha primeira vez em um satsang.
Não sei se é algo que ele, deve ser eu, já abordaria ou não. Mas eu ando me sentindo extremamente perdida profissionalmente. Sinto que o que faço hoje não me completa, mas em contrapartida não sei para que lado correr. Forte, né? Para que lado correr? Eu sei que é uma expressão coloquial, mas ela diz muito. Para que lado correr? Porque não sei o que me completaria. Comecei a meditar para ver se consigo sentir e entender que caminho tomar. A meditação, queridos irmãos, não é isso. A meditação não garante absolutamente nada. O pensamento de estou meditando é um outro pensamento que tu tem que se libertar. Wow, very crazy. Yeah, but it is. Mas olha só, you know what I'm saying. Não tenho dúvida, sabe? É forte isso, né? Você vai para um retiro de meditação para não levar nada, para não ganhar nada, para chegar a lugar algum. De fato, não faz sentido. Eu lembro de uma irmã falando para mim, mas você vê, e foi cômico, porque eu cheguei em casa do meu marido, mas como é? O que aconteceu? E ela foi tentando explicar um pouquinho do que aconteceu num retiro de meditação em silêncio. E o comentário que veio dele, mas tu ainda pagou para isso? Pois. You know, cada um no seu frame of mind, you know? E sim, não existe exclusão, não tem julgamento, é a questão da frequência, todo mundo. Da frequência, sabe? Comecei a meditar para ver se consigo sentir e entender que caminho tomar. Nota que forte. Isso aqui é somebody. Olha o cabimento, e é bonito. Ou seja, um ego que tem uma expectativa do sadhana, da meditação, e vai para um retiro com essa expectativa e essa ilusão. E no retiro, se desilude. Se desilude, irmão. Ou seja, não de uma forma negativa, pelo contrário, se liberta da ilusão. Dessa expectativa que a meditação traz alguma coisa para resolver a nossa vida. Meditação traz um estado, meditação é o próprio estado que nos dá a capacidade de zerados, neutralizados de egoidade. Isso não significa um não você, significa você sem apego aos desejos, às tuas projeções. E nesse lugar você aprender a se relacionar com o mundo, ou seja, você volta para o retiro para lidar com o mesmo karma. Com isso, talvez, a dificuldade de se sentir completa, pessoalmente, profissionalmente, mas está tudo bem, faz parte da vida. Se sentir incompleta, não ter encontrado ainda o teu propósito de vida, agora você vai ter uma serenidade interior se desenvolvendo em meditação para lidar com essa provação. E isso é lindo, irmãos, de ter esse silêncio e não o ruído e não a ansiedade para a gente simplesmente viver, todo mundo. Às vezes dando certo, às vezes dando errado. Mas se eu pudesse levar questões que me ajudem a refletir sobre isso, seria incrível. Namastê, querida irmã. É incrível mesmo, mas o preço é esse. Incrível, todo mundo, é algo além da crença. É incrível. Minha companheira sempre tira uma onda porque eu falo incrível para tudo. Mas é um mantra. Tipo, incrível. É tipo, sabe, uma lembrança. Sai de ti mesmo. Sabe, se perde porque a vida é incrível. No absurdo e na graça, irmãos. É importante a gente entender, incrível não é só luz. O incrível é no absurdo também, irmão.
Boa noite. O irmão, a irmã começa. Eu é que agradeço a vocês. Isso é bem especial. Eu sempre adoro, sabe, sublinhar esse... Olha, nem começou e já é agradecido. Já comunga com esse... Todo mundo, se a gente pudesse, irmãos, parar um pouquinho, nesse momento onde você, querida irmã, querido irmão, começa uma nota, falando já da tua novela, tipo, boa noite, eu é que agradeço a vocês. Just keep quiet there. Fica ali nesse lugar, da onde a gratidão se manifesta. I really cannot, eu não posso falar mais todo mundo. Maior, melhor, do que just that. Just keep quiet here. Fica nesse lugar. O problema é que a gente passa rapidinho por esse lugar. O mistério está se realizando aqui. A empatia está aqui. Nessa frequência do teu boa noite, da forma que você vem e saúda. Eu que agradeço a vocês. Isso é transbordamento, não? Estou numa busca espiritual há um tempo e nada que busco consigo me envolver. E ao mesmo tempo busco um grupo no qual eu possa ter uma vivência para que possa, através de práticas, mudar os meus hábitos, que preciso mudar para adquirir novos paradigmas e aprender a ter disciplina nas práticas espirituais. Mas até o momento não encontrei. Espero que tenha encontrado com vocês o início de uma nova jornada para mim. Gratidão, namastê. Bem querido. Agora, deixa... Sim, todo mundo? Sim. Estou numa busca espiritual há um tempo, e nada que busque consigo me envolver. Veja bem, bem-aventurado você que marcha. A questão aqui não é grupo esse ou grupo aquele, prática essa ou prática aquela. A questão, a bênção é o caminho, é a marcha. Espiritualidade é caminho. Autoconhecimento é marcha. E sim, existe a sede, e eu comungo contigo, querido irmão, querida irmã. Eu lembro que um dos grandes mentores espirituais da minha vida, eu cheguei para ele com o olho aguado, é um mestre de artes marciais. E eu cheguei, isso com 18 anos de idade, mas já cansado de tanto buscar e não encontrar. E eu cheguei para o irmão e coloquei essa minha angústia e ansiedade, mais angústia. E ele falou, Marco, sabe, a tua alma, nesse momento da tua vida, ela simplesmente é peregrina. Não é uma alma, nesse momento da tua vida, que segue. É um momento de explorar, de aventurar, com a sede de encontrar alguma coisa. Mas se a vida ainda não ofereceu, segue a marcha. Segue a marcha. Não é que um caminho de um buscador é maior ou mais amadurecido do que um seguidor. Às vezes a gente está num momento de vida mais de seguidor, tão perdido que estamos. E tu segue alguém, literalmente. Tu pergunta, a pessoa responde, terapeuta ou mestre, mentor, o que for, e tu faz, tu cumpre com o dever. Porque tu está deslocado, tu não tem visão alguma. E é fundamental isso, irmãos. Obviamente, uma pessoa que conquista não a sua confiança. Olha o que eu vou falar. A confiança em você. Cuidado para alguém que conquista a tua confiança. Porque é o jogo. De repente, é uma pessoa só com habilidade oral. Sabe? E que tem uma habilidade de manipular a história. De conquistar a tua confiança. De, te fisgar. Mas tu ancora, irmão, autorreferência, lembra? É conquistar a confiança em você. É quando de repente você vai e tem um sim.
E quando eu falo isso, não é em relação ao caminho espiritual, mentor ou guru. Eu falo em relação a um contexto de terapia. Um constelador, uma escola de constelação. Que tu encontra ali algo da confiança em você que transborda. E olha só, nada que busque consigo me envolver. Será? Será que não é um envolvimento passageiro, mas é um envolvimento sim? E é importante que seja, né? Passa por lá, mas passa inteiro. Não é uma questão de mera identificação, me identifiquei com essa aula. Não, inteiro, se envolve sim, passa. E no final da aula você vê o eco. Sabe? É ou não é? A segunda aula, a terceira aula, uma continuidade. Do contrário, no mínimo, as experiências até mesmo negativas que a gente tem na busca, todo mundo, é mais cultura para você. Você tem uma cultura agora que antes tu não tinha, por experiência direta, não por influência alheia. E ao mesmo tempo, diz o irmão, a irmã, busca um grupo no qual eu possa ter uma vivência, para que possa, através de práticas, mudar os meus hábitos que preciso mudar para adquirir novos paradigmas e aprender a ter disciplina na prática espiritual. Nossa, tanta coisa aqui. O que eu coloco, e é só uma investigação, uma reflexão importante. Na tua travessia, a gente não está aqui pulando de um paradigma para outro, irmãos. De uma forma para outra. De alguma coisa que te provoca, sabe, ir para um outro lugar no nível da forma, do método, da técnica, da crença, é mais condicionamento. Então, eu sinto, a palavra paradigma, ela é bendita, porque paradigma está associado a para, que é o mesmo paragate, parasamgate, é o mesmo de paradoxo, é o mesmo do que Karen cantou, para Brahma. Então, a ideia de estar nessa fronteira, de encontrar essa fronteira sim, e ir além. Mas é uma percepção que tem que ser maior do que um paradigma enquanto conceito, um novo paradigma conceitual. Não, é um novo lugar para ir além. Isso é importante. E uma coisa que me chama na colocação aqui, e eu coloco isso para Sangha o tempo todo, de fato, irmão, prática espiritual. Não tem como na informalidade da vida, sem uma formalidade de sadhana, sadhana significa prática, a gente não se perder. É fundamental porque formalizando um sadhana, quando eu falo isso, é você ter uma disciplina mesmo. Não é uma questão de quantidade de tempo, mas é uma questão de fidelidade, de vínculo. Olha que bonito isso, acabou de sair. Disciplina é fidelidade de vínculo. Olha que bonito, todo mundo. Fidelidade de vínculo, sabe? Disciplina. Porque sem isso, ir fidelizando e se comprometendo a um vínculo com o maior, é impossível no informal. A gente vai esquecer, a gente vai escorregar, a gente vai gravitar por aquilo que é normal, no nível da normose. Então, é muito importante. E isso, sim, você pode encontrar com um grupo. Eu até diria, no mundo de hoje, principalmente, onde a vida parece que invoca algo, sabe, diferente do que milhares de anos atrás, onde tu nascia numa vila, sabe, no campo, e ali nascia um mestre, e todo mundo era seguidor desse mestre, em função de ser difícil encontrar contrastes, pluralidade, transporte, aquilo tudo. Então, hoje em dia é um mundo globalizado, é muito fácil da gente, aqui em São Paulo, irmãos, fazer 5 práticas espirituais distintas num mesmo dia. É um perigo fazer tudo isso de forma superficial. Mas o desenvolvimento, a visita a esses quartos da morada do yoga, do autoconhecimento, de Deus, do eu sou, é muito digna. Porque em cada quarto você, de repente, aprende algo que ecoa e dignifica você a formalizar um sadhana pessoal. O que na tradição a gente chama de swadhyaya, uma prática pessoal. Isso é muito bacana, é o que vai estar dando a você, não necessariamente uma
uma independência, porque somos, por natureza, codependentes, mas uma autonomia, para não estar ali naquela dependência que às vezes é até psicológica com o guru, ou com o professor, ou com o terapeuta. Você precisa mesmo ir se apropriando. Tu é adulto, tu não é mais criança. Então, é um processo onde a gente tem que, se está funcionando mesmo o terapêutico, o autoconhecimento, tu está se apropriando de algo maior, mais amadurecido em você. Ou seja, conseguindo olhar para a tua criança que seja, sabe? E dizer sim. E ela andar junto com você, e já não é mais criança, adulto. Amadurecimento, irmão. De uma criança talvez bem mal resolvida, que muitos de nós temos dentro da gente. Mas já existe alguém, não só em cronologia, para estar aqui em satsang, mais amadurecido. E que bênção você poder, amadurecido, sabe, num mundo de diversidade, olhar na devida inteireza, ou seja, se envolvendo sim com tudo que tu faz de forma digna, ao invés parcial. Se for para fazer, faz. Ou é, ou não é, não é. Mas descobre aquilo que de fato invoca o maior em você. Mas até o momento, diz a irmã, o irmão, não encontrei. Tudo bem. Isso faz parte, e talvez seja só isso também. Esse não encontrei enquanto afirmação e peso e sombra, só nossa mente dizendo não encontrou. Como não encontrou? Olha para os teus pés. Não é um caminho lá, já é um caminho aqui, tu está marchando. Então não existe não encontrei um caminho. O caminho é exatamente o próximo passo, todo mundo. Até mesmo numa percepção de, cara, cadê meu caminho? Cadê meu propósito? Essa pergunta vem de um caminho que você está trilhando. Espero que tenha encontrado com vocês o início de uma nova jornada para mim. Isso é bem importante, e aí eu talvez faça uma colocação da minha percepção dessa história de sangue e comunidade, sabe? Porque para mim é um nível transpessoal, irmão. É de irmão para irmão. Então a sensação que eu tenho, enquanto mesmo simplesmente yoga, é dignificar algo em nós no nível mais profundo. Para você, uau! Sabe, sair por aí. A gente não tem nem mesmo um espaço, um ashram, e a vida me abençoa de espaços e ashrams diversos para a gente poder, conviver e os nossos cursos e eventos, mas por algum mistério, de fato não existe um lugar para ter um grupo. E a gente ousa falar comuns à humanidade, comunidade sangha, porque de fato não é menos vínculo. E existe uma aprovação, talvez. Nossa, talvez vocês que participaram de todos os satsangs desse ano. Uou, só isso, de mês a mês, tem tanta coisa que acontece, Marco, depois de um satsang. Eu preciso, e sim, eu honro essa tua necessidade, mas eu confio que o que está acontecendo aqui te apodera de caminhar. E caminhar para esses diferentes quartos, irmãos, sabe? De tudo que de repente vem e emerge aqui. Com o grupo que faz o curso de aprofundamento, e é um curso que descasca mesmo, sabe? Obviamente tem recursos, tem o sadhana do yoga, tem a prática de meditação, tem toda a leitura de escrituras, de livros, tem psicólogo, tem constelador, tem isso e aquilo, cada um com a sua necessidade. Mas o bacana aqui já, irmãos, é que a gente está se aculturando de Dharma, e a isso eu confio. O próximo passo em você mesmo. Somos um grupo? É claro que somos um grupo. Uma comunidade? Claro que somos uma comunidade. Mas não existe muito de um contexto de intimidade pessoal, de uma relação, essas de fechada. Não, a porta está sempre aberta, sabe? E eu acho que a característica do que a gente está aqui trazendo, vivendo, é uma característica muito interessante, porque ela tem uma aparência impessoal, mas não é transpessoal. Isso não significa que não te vejo, te escuto, irmão ou irmã, enquanto pessoa. E talvez o desafio da gente aqui não encontrar mais um grupo para poder tentar
e ver se é o grupo. Não, sabe? É isso, é satsang. E de tu levar, sabe, eu no teu coração, eu te levo no coração enquanto uma irmandade de almas que eu espero mesmo, sabe, a sua bênção. E você está na minha oração. E nesse sentido eu não tenho dúvidas que o campo evoca essa verticalidade, irmãos. Não tem como a gente sair daqui e não mais juntos, separados. Olha a intimidade que a gente está aqui trocando, irmãos. Mesmo. E o desafio de não ter um vínculo pessoal, sabe? Não é menos. Sim, todo mundo? Sim. É bem importante de vocês compreenderem isso, porque a minha também vontade é de me vincular aos meus mestres e mentores. Eu tive a graça de um dos meus mestres e mentores, o professor Hermógenes, eu ter um vínculo pessoal de intimidade, dele dormir na minha casa, de eu dormir na casa dele. Mas dois dos meus grandes mestres, mentores, no caso, né, atuais, o Muji e o Ram Dass, eu não tenho um vínculo pessoal. E, sinceramente, não faz falta. E se a vida invocar uma troca mais pessoal, que assim seja. Eu não deixei de ir na casa do Ram Dass em Maui e me prostrar ao pé dele para agradecer tudo que o legado que veio nele foi para mim. Eu fiz uma peregrinação para Maui só para isso e tive a bênção dele me acolher individualmente. Não tinha evento, não tinha nada. O Muji, várias vezes, em retiros, em ashrams, na Índia, em Portugal, onde for, self to self, brilho nos olhos, mas não é pessoal. Sendo assim, não faz falta ter um vínculo pessoal, porque é transpessoal, é muito maior do que pessoal. E isso não é só um marco que não segue alguém, não, totalmente, é um depoimento bem pessoal que eu estou fazendo aqui, devoto. Se o Muji chega para mim e fala, para, faz, por aqui, vem, acode, eu paro tudo. Tudo. E graças a Deus eu tenho uma família, uma companheira que a esse absurdo, mesmo não entendendo, não concordando, acolhe e aceita. Mas mesmo não há menos devoção, todo mundo, em função desse contexto transpessoal. De eu não estar agora no ashram. Porque, por alguma razão, dentro do contexto kármico, eu estou aqui vivendo o marco, vai? E a vida que é assim agora, eu não sei do dia de amanhã. Mas tudo que o marco, no caso, tudo que você, querido irmão, vive e faz e executa e trabalha, está aqui, ó, te preparando para o próximo passo. E que bênção chegar nesse próximo passo inteiro, queridos irmãos. Com tudo que é, o teu caminho e a tua trajetória. Interessante eu ter trazido esse texto, eu não sabia se existia algum cabimento. Deixa eu ver só esses dois aqui, turma. Me permitam, tá? Porque o texto que eu trouxe aqui agora, deixa eu ler o texto primeiro, na verdade. E as perguntas é bem possível que estejam de acordo ou não, alinhadas com esse texto. Esse é um texto de Khalil Gibran, do livro O Profeta. Olha que profundo aqui. Olha o mistério, hein? O orquestrador orquestrando satsang. Não é o Marco não, irmão. Então, um professor disse, fala-nos do ensino. Olha que forte. Fala-nos do ensino. E ele, o profeta, falou, homem algum poderá revelar-vos, senão o que já está no meio, adormecido na aurora do vosso entendimento. Homem algum poderá revelar-vos, senão o que já está no meio, adormecido na aurora do vosso conhecimento, entendimento. O mestre que caminha à sombra do templo, rodeado de discípulos, não dá de sua sabedoria, mas sim do transbordamento da sua fé e ternura.
Se ele for verdadeiramente sábio, não vos convidará a entrar na mansão do seu saber, mas antes vos conduzirá ao limiar da vossa própria mente. O astrônomo poderá falar-vos do seu entendimento do espaço, mas não vos poderá dar da sua compreensão. O músico poderá cantar para vós o ritmo que existe em todo o universo, mas não vos poderá dar a escuta que capta a melodia, nem a voz que a repete. E o versado na ciência dos números poderá falar-vos do mundo dos pesos e das medidas, mas não vos poderá levar até lá, porque a visão de um homem não empresta suas asas a outro homem. E assim, como cada um de vós se mantém só no conhecimento de Deus, assim cada um de vós deve ter a sua própria compreensão de Deus e sua própria interpretação das coisas da terra. Profundo, não é todo mundo? Agora, só uma colocação importante nesse último parágrafo. E assim como cada um de vós se mantém só, em solitude, nunca em solidão. Lembra do prólogo de João? No princípio, o Logos. O Logos está voltado para Deus. O Logos é Deus. O um e o segundo, fundidos. Um só, todo mundo. O Filho, eu e você, voltado ao Pai, à Mãe, à origem, à fonte. E assim como cada um de vós se mantém só no conhecimento de Deus, do grande mistério, assim cada um de vós deve ter a sua própria compreensão de Deus. Agora, o perigo é escorregar aqui, numa realidade egóica. Essa compreensão de Deus para um sábio, para um que de fato mergulha e aprofunda, é a mesma. É a correta, reta, direta compreensão. Não é uma compreensão pessoal, é uma percepção sem interferência. E é por isso que os grandes de religiões e tradições distintas, eles não se batem, irmãos. Eles não se pegam. Eles comungam a Eucaristia juntos. Não existe um conflito entre o Papa Francisco e a sua santidade o Dalai Lama, irmãos. Não existe um conflito entre a Ama e o Thich Nhat Hanh. Não existe. E olha que interessante a esses. E sua própria interpretação das coisas da terra. No sentido mais profundo, esses que têm o karma e o dharma também, de serem professores e mentores e gurus, ou seja, que expressam o mistério, porque é um karma. Não tenha dúvida nenhuma que um que consagra o silêncio em si optaria, se houvesse um livre-arbítrio, em ficar em silêncio. O mestre ensina sem falar. Mas a aprovação desses bodhisattvas que vem ao mundo, e o mundo ainda invocando ensinamento, instrução, orientação, eles têm que falar a todo mundo. O próprio Buda da nossa era, o desperto, ficou 45 anos, irmãos. Sabe, o Buda, o desperto, que se garantiu, ou seja, se deu bem. Mas não tem mais uma opção ali, um livre-arbítrio. O karma dele, a constituição dos gunas nele, o algo pré-determinado, que é em mim e em você também, mas nele igual. Olha que forte. O encontro com Dharma não se opõe a karma. E aquele contexto de Buddha, ele tinha que viver o que tinha que viver, porque ele tinha esse dom, esse talento. Então, nota que forte. Ele fez de um karma, que poderia ser uma cruz,
E continua sendo um sacrifício, mas é um sacro ofício, quando o karma se faz dharma. E o irmão fica nesse plano de provas e expiações, ensinando e falando. O mestre. E é tão interessante, queridos irmãos, porque quando você vai ao encontro desses grandes seres, tu não vai em busca de palavras. Tu não gravita em busca de entendi, não entendi. A ama fala Malayalam. E tu fica no satsang, nos darshans da ama, não entendendo nada do que ela está falando. Mas não falta palavra alguma, irmão. Vai entender. Então, cuida, porque essa questão aqui do swa, da autonomia, da individualidade, não é no nível do minúsculo. Cada um aqui tem uma expressão pessoal, um talento de vida, um propósito de vida. Mas, queridos irmãos, enquanto egocêntrico é karma. Já livre de um ego interferindo é dharma. É em nome de Deus. É em nome da vida. E, nesse sentido, toda a nossa expectativa de vida idealizada, pessoal e profissional, ela escorrega todo mundo. Não é que ela cai, a desilusão e a tristeza, e agora ela escorrega, irmão. E tu não fica na falta, porque é um campo, um lugar de abundância. Mas tem um preço. É a tua travessia. Quem se deu bem com a iluminação do Buda foi ele. E ele deixou esse legado, sabe, que é Buda Dharma, os ensinamentos do desperto, assim como tantos outros, sabe, para que a gente pudesse ter mapas para trilhar o nosso caminho, queridos irmãos.